Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje sobre a postura da igreja durante a grande tribulação. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, porque nós temos vários textos que falam sobre essa questão de que a igreja irá passar pela grande tribulação. Mas eu quero continuar no texto de ontem, de Mateus 24, e chamar a atenção dos irmãos para o seguinte versículo. Mateus 24, versículo 9 e 10. Amém? Mateus 24, 9 e 10 diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora vamos para o versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos ou dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Peço atenção total dos irmãos, porque o assunto de hoje não é fácil. É um assunto simbólico e, como tal, nós precisamos tratá-lo interpretando o seu simbolismo. Como iremos falar sobre a postura da igreja durante a grande tribulação, nós temos que ter em mente que um dos personagens desta época será o anticristo. Personagem talvez principal, quase principal, será o anticristo. Ele será o infligidor da perseguição aos fiéis de Jesus Cristo e o homem em quem se concentrará todo o poder de Satanás para agir com engano e persuasão neste mundo. Entretanto, apesar de vermos que ele claramente ainda não se manifestou, não devemos, contudo, ignorar que o espírito dele já está em ação desde o primeiro século, desde os dias dos apóstolos. Eu quero citar um texto aqui de 1 João, capítulo 2, verso 18, que o apóstolo João ele diz assim: Filhinhos, já é a última hora. Os irmãos estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, veja que está no singular. Como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, ele ainda não tinha vindo na época de João, também agora, ou seja, na época de João, muitos anticristos, no plural, os irmãos estão entendendo? Muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, para o apóstolo João, a questão é a seguinte: como eu posso saber que estamos vivendo a última hora, se o anticristo não chegou? Então ele diz, a resposta é, o anticristo não chegou, mas muitos anticristos têm se levantado pelo mundo. A Bíblia está falando do espírito do anticristo, da forma como as coisas estão caminhando para que ele venha. Então, é a última hora. A última hora você não conhece por causa da chegada do anticristo, mas você conhece pelos sinais, principalmente o sinal de que muitos já se têm feito anticristos. Como nós vimos ontem, os sinais da falsidade indicam que o espírito do anticristo já está em ação. Os falsos pregadores da palavra, as falsas doutrinas, as falsas igrejas têm se levantado pelo mundo, a apostasia tem sido mais assintosa do que alguns séculos na história da igreja. Enfim, os sinais nos levam a crer que em breve se manifestará a pessoa do anticristo. Nesse ínterim, eu quero aproveitar para mostrar aos irmãos que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja que estiver viva nesta época presenciará a manifestação do homem da iniquidade e sofrerá severos ataques da parte dele. Quero
pular aqui para um texto do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses. No capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção, ele diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto o quê? Você tem que ler o verso 1 e o 2 para você entender. No 1 e o 2 ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no 3 ele fala: ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você quer alguma coisa mais clara do que isso aqui? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro se manifeste a apostasia, que nós já estamos vendo. O que é apostasia? O abandono da fé. As pessoas têm abandonado a fé. E quando nós falamos da fé, não estamos falando da fé em Deus, porque as pessoas dizem ter fé em Deus, não é isto. Até o diabo diz que tem fé em Deus. Nem por isso ele será salvo. Quando falamos da fé em Deus, nós estamos falando desta fé que é o conjunto, não apenas a fé em Cristo, mas o conjunto ortodoxo doutrinário da igreja do Senhor, que é compilado pelos apóstolos do nosso Senhor. A igreja está abandonando isto. Uma igreja que perde a fé no que está escrito na palavra é uma igreja que não pode dizer que crê em Cristo, não pode. Jesus Cristo, ele pergunta: como vocês me chamam de Senhor se não fazem o que eu mando? Então aqui está muito claro que o anticristo primeiro tem que se manifestar para depois Jesus Cristo voltar. O apóstolo João diz o seguinte, Apocalipse 13, verso 7, nós vamos voltar lá, mas eu quero só rapidamente mostrar este versículo aqui para os irmãos, porque tem muita gente que acha que a igreja não vai estar na grande tribulação. Apocalipse 13, 7 fala da besta, que aqui figuradamente é o anticristo. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe também autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está falando da besta, do anticristo. Aí eu pergunto: quem são os santos? Se eles já foram arrebatados? Se os santos já foram levados para as nuvens, quem são esses santos aqui que vai perseguir? Que a besta vai perseguir? Vai fazer guerra. Ah, vai ser Israel. Em Apocalipse, Israel não é chamado de santo. Em Apocalipse, quem é chamado de santo sempre é a igreja. Você pode conferir isso em Apocalipse 19, verso 6, quando fala que os vestidos de linho são as obras da justiça dos santos. Ou seja, a igreja. Jesus também disse que os dias da grande tribulação seria abreviado, como nós lemos, por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos. Senão nenhuma carne se salvaria dos ataques do anticristo. Se os eleitos já estivessem no céu, não precisaria encurtar os dias da grande tribulação, concorda? Os dias serão abreviados por causa dos eleitos. Mas os eleitos não já foi tirado? Não precisa abreviar, deixa o pau quebrar. Mas não, os eleitos estarão aqui, e por amor aos eleitos, para que os eleitos não se desviem, para que eles não sofram excesso além do que podem suportar, então Deus abreviará esses dias. Ou seja, Ele não dará ao anticristo o tempo que Ele quer, senão nenhuma carne se salvaria. Então esses três textos mostram claramente que a igreja da época estará na terra para a grande tribulação. Um outro texto ainda que eu não coloquei aqui, mas que ele dá uma subentendida, é subentendido que é melhor para o crente morrer antes da grande tribulação. Apocalipse 14, 13 fala: bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas obras, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras o sigam. O que você pensa que é isso?
Entre um crente morrer hoje e o crente que vai passar pela grande tribulação, bem-aventurado que morre hoje. Porque, isto é, se ele morrer no Senhor, está escrito lá. Porque tem muita gente que acha que vai morrer em Cristo e na verdade está morrendo nos braços do Hades, nos braços do inferno. Então, colocado isto, eu quero hoje falar sobre a postura da igreja nos dias da grande tribulação. Curiosamente, veja se não é curioso isso que eu vou falar. Quanto mais perto do fim a igreja chega, mais desatenta ela fica. Não é verdade isso ou não? Eu falo isto porque eu vejo a nossa igreja. A nossa igreja tem um nome lá fora na placa que indica volta de Cristo. Cristo vai voltar. No entanto, quanto mais perto está de Cristo voltar, mais a igreja fica desatenta. Estou mentindo? Pode doer a quem doer, meus irmãos. Mas eu estou falando o que é verdade. Eu não estou aqui para aprovar os erros da igreja. E quando eu falo da igreja, não estou falando de vocês, estou falando nós, porque eu também sou igreja. Eu não estou aqui para provar erros de igreja. E falo da nossa. Uma igreja com a placa que nem a nossa, volta de Cristo, deveria ser uma igreja esperta, uma igreja atenta para os sinais e está fazendo tudo o que a palavra ordena antes de Cristo voltar, porque Ele vai voltar e está mais perto. Mas cada vez que está mais perto, nós estamos mais desatentos. Isso é curioso. Nunca houve na história da igreja uma época, salvo talvez na Idade Média, em que ela estivesse tão desligada do seu dia mais especial, que é o dia do encontro com Cristo nas nuvens do céu. O dia mais desejado tem sido o dia mais ignorado. Como na parábola das 10 virgens, os irmãos conhecem a parábola das 10 virgens, o momento do encontro com o noivo é o exato momento em que as damas estão o quê? Dormindo. Você já pensou isso? Estou ansioso pelo dia do Senhor. E está dormindo? Que ansiedade é essa? As 10 virgens eram as 10 damas que iam acompanhar o noivo para o seu cortejo, para o seu casamento. Elas estavam ansiosas. Que chegue logo o noivo para nós podermos conduzi-lo para a tenda da sua noiva. Que ansiedade é essa que leva as 10 a dormir? A igreja está desse jeito. E quando você pergunta para uma pessoa crente, você diz, você quer que Jesus volta? Alguns dizem assim, não, eu não casei ainda. Não, eu tenho que me formar no não sei o que lá, eu tenho que ganhar dinheiro disso e daquilo. Eu não comprei minha casa nem meu carro. Jesus, espera um pouquinho, porque essas coisas aqui eu ainda tenho que... Olha só, que ansiedade. Quanto mais perto Jesus está de voltar, mais desatenta a igreja fica. Então, essa manhã eu pretendo falar sobre 3 coisas. O sinal da besta. Nós vamos falar depois sobre as 2 testemunhas. E vamos falar sobre os 7 selos. Embora eu falei para os irmãos ontem, vou até o 5º selo apenas. E vou explicar por quê na hora. Primeiro, o sinal da besta. Preste atenção. As pessoas sempre se preocuparam que o sinal da besta fosse algo visível. E parece que até hoje é assim. Há muitos anos se cogitou que fosse o rádio. Quando surgiu o rádio, não é da minha época não, mas da época aí do Alex, né, do João, pessoal aí da... Quando surgiu o rádio, as pessoas falaram, olha, sinal da besta, por causa das ondas. Aí passou, todo mundo tem rádio, aí não é mais sinal da... Até os crentes fizeram programa em rádio, aí não tem mais como ser o sinal da besta. Depois surgiu a televisão, agora é o sinal da besta. Porque na televisão vem a imagem da besta que falava, lá de Apocalipse 13, verso 15. Então tem uma imagem aí que fala, olha só, William Bonner dá boa noite no jornal do coisa lá, e o cara responde aqui da sala, boa noite, William Bonner. É a besta falando.
Pronto, já não é mais, porque hoje os pastores têm programa na televisão, então não é mais o sinal. Depois disso, quem ganhou a alcunha de marca da besta foi o código de barras. Quem lembra dessa? Vamos marcar um estudo para provar que o código de barra é o sinal da besta. A igreja lotava. Eu não entendo isso. A igreja lota para dizer que o sinal da besta é o código de barra, e a igreja não lota para poder estudarmos a verdade da palavra de Deus sobre o que quer dizer o texto de Apocalipse. Mas por que, pastor, que é o código de barra? É porque tem 3 barras que não tem número. Você pode ver que tem número em todas as barras, menos em 3 delas, que são as que sobressaem assim, ó. As outras é tudo pequena, tem 3 grandes lá que não. Ali é 666. Tudo bem, já não é mais o código de barra. Aí veio a internet com seus 3W, www. Você já viu, pastor? Vira o W de cabeça para baixo, é MMM, 666. Não pode ser. Pronto, não é mais a internet, porque os crentes têm site, têm blog, têm canal no YouTube, tem um monte de coisa. Atualmente, depois de frustradas todas essas apostas, tem se acreditado em um certo microchip, segundo se diz, do tamanho de um grão de arroz, mas que só funciona na mão direita ou na testa, ele não funciona na mão esquerda. Isso que eu não consigo entender. Tudo para combinar com o verso 16, que diz que o sinal vai ser na mão direita ou na testa. Mas eu quero desapontar vocês hoje, informando algo básico que todos nós deveríamos saber sobre o livro de Apocalipse. Ele é simbólico. Quase em peso, este livro deve ser visto e interpretado simbolicamente. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Agora nós vamos ver não somente o que é o sinal da besta, mas nós vamos ver aqui todas as informações da própria besta. Apocalipse capítulo 13. Deixa sua Bíblia aberta aí e vamos acompanhando aqui o que diz a Escritura. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Primeiro, quando o verso 1 fala do mar, presta atenção nisso aqui, irmãos. Agora você vai entender o que é a besta, o anticristo e tal, essas coisas. Quando primeiro fala da besta, está falando de um monstro, de um animal que o apóstolo João não sabe identificar qual é. Os irmãos podem ver que ele, depois lá para frente, lá no versículo 2, ele fala sobre que ela era semelhante a um leopardo. Então quer dizer, ele conhece alguns animais, mas este animal que ele vê subir do mar, ele não sabe qual é um monstro. Não confunda com dragão, porque dragão ele sabia o que era, e dragão para João na revelação do Apocalipse é Satanás. Então não confunda, dragão é uma coisa, a besta aqui é outra coisa. A besta é um animal que ele não sabia identificar, e este animal é um monstro, ele é o anticristo. Por que ele surge do mar? Não pense na Medusa lá da história grega, da mitologia grega, não pense na Medusa. Quando o apóstolo João fala que ele viu surgir do mar, o mar simboliza as nações. Você pode ver isto em Apocalipse 15, Apocalipse 17, verso 15, onde o anjo diz para João que este é o significado de muitas águas. Apocalipse 17, 15, o próprio anjo diz para João. Quando diz que ela tinha 10 chifres, sabemos que chifres representa poder. As nações darão o seu poder para o anticristo. Ainda se diz no verso 1 que ela tinha 7 cabeças. Preste atenção. Cabeça sempre foi símbolo de autoridade, e o número 7 representa totalidade. Assim entendemos o seguinte do verso 1: as nações darão total autoridade e o seu poder nas mãos do anticristo, o qual proferirá blasfêmias contra o nosso Deus. Entendeu o verso 1? Leia o verso 1 e eu vou ler interpretado já aqui para você ver. Eu vi subir do meio das nações o anticristo,
que tinha poder das nações e autoridade total. E sobre o seu poder, foi 10 diademas. Os diademas significa o reconhecimento que as nações tinham e o coroaram. E sobre as cabeças, ou seja, sobre sua autoridade, nomes de blasfêmia. É isso que quer dizer o verso 1. Vamos para o verso 2. Encontramos outras características da besta. Primeiro, a besta que vi era semelhante a leopardo. Isto significa velocidade. A boca de leão indica sua autoridade máxima. Os pés de urso simbolizam a sua tirania, a sua ditadura. O dragão que lhe passa todo o seu poder é o diabo, como disse Paulo, que o anticristo agirá com toda a eficácia de Satanás em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Então vou ler o verso 2 já interpretado, leia na sua Bíblia. O anticristo era muito rápido, ou seja, o surgimento dele era muito rápido. Leopardo quer dizer isso. Ele era um ditador, pés de urso quer dizer ditador. E a sua boca como de leão, quer dizer, ele tinha autoridade para devorar, para mandar em todo o mundo. E o diabo lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão é o diabo. Vocês estão entendendo o verso 1 e 2? Aí estão, em primeiro lugar, as características da besta. Segunda coisa que vamos ver sobre ela é o tempo de ação. Acompanhe o verso 5. O verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Faça as contas. 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio. No capítulo 11, verso 2, está escrito assim, de Apocalipse: deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, e este por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse 11 também está falando de perseguição aos crentes. 42 meses é o período em que a igreja será perseguida. Faça as contas, e 42 meses vai dar 3 anos e meio, e no versículo 3 do capítulo 11, diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. 1260 dias é 42 meses, que também é 3 anos e meio. Agora vamos ver o significado de 3 anos e meio, porque as pessoas pensam que 3 anos e meio é 3 anos e meio mesmo. 2018, 2019 e metade de 2020. Não é, irmãos. Não, aí deu 2,5, né? 2020 e metade de 2021. Não é. Pensa bem, o que nós falamos que é o número 7 na simbologia? Totalidade, tá certo? 7 é totalidade. O que 3,5 é em relação a 7? Metade. Então, quando se diz 3,5, 42 meses ou 3 anos e meio, está dizendo aquilo que Jesus já falou lá em Mateus 24, que os dias serão abreviados. Está dizendo que o poder do anticristo não vai ser total. O poder será total do diabo. O tempo do anticristo não será total. Quando diz 3 anos e meio, que é o tempo da sua ação, quer dizer que ele não vai ter o tempo que ele gostaria para matar, para perseguir todos os que servem ao nosso Senhor nos seus dias. Ele não vai ter. Esses 3 anos e meio pode durar 1 ano, pode durar 10 anos, pode durar 6 meses. 3,5 é uma forma simbólica de dizer que aquilo que era total, que é 7, foi reduzido pela metade. Não quer dizer 3 anos e meio literalmente. Jesus disse em Mateus 24, 22, que esse tempo completo, 7, seria cortado, 3,5, por isso abreviado por causa dos eleitos. Irmãos, entenderam agora? Quando diz na Bíblia 42 meses, não quer dizer 3 anos e meio. Quer dizer um período que era para ser total e não foi pela misericórdia de Deus. Terceira coisa, vamos ver a obra do anticristo. Versos 6 e 7, diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vamos lá. Primeiro, o anticristo abre a sua boca em blasfêmia contra Deus. Aqui está falando de Deus Pai.
Segundo, ele fala que abre boca de blasfêmia contra o nome de Deus. Quem é o nome de Deus? Jesus, é o Deus Filho. Terceiro, diz que ele abre boca de blasfêmias contra o tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus? A igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus em que Deus habita. E ele diz o seguinte, que a saber, o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Ele está falando mal da igreja triunfante. Ele está falando mal dos crentes que morreram, que ele mesmo matou. Como Hitler, que havia matado os judeus e dizia que os judeus eram culpados. Assim também o anticristo vai matar os santos de Deus e dizer que eles são culpados. Vai abrir boca de blasfêmias contra o tabernáculo de Deus que está no céu, ou seja, contra os crentes que ele matou. Agora, para os irmãos verem que é exatamente isto, deixa o dedo em Apocalipse e volte em 2 Tessalonicenses 2, para você ver o que Paulo, o apóstolo, diz nos ensinando. Olha o que Paulo diz no verso 4, sobre o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, a ação do anticristo, na verdade, é ocupar o lugar de Deus. Ante, no grego, quer dizer em lugar de. Obviamente, as pessoas, inclusive muitos crentes, já estarão tão enganados pelo espírito do anticristo que já opera, que nem perceberão que este homem quer tomar o lugar de Deus. O meu medo é este. O meu medo com relação à igreja é este. É da igreja não entender. Porque se as pessoas já estão enganando hoje, existem pastores enganando hoje, e os crentes estão aceitando, e o anticristo, irmãos, que terá todo o poder de Satanás. Esses pastores falsos, os falsos mestres, os falsos apóstolos, falsos pregadores, eles têm só um pouquinho do poder de Satanás e já conseguem enganar a multidão. Imagina o anticristo que terá todo o poder de Satanás. Enganará, infelizmente, muitos crentes. Isso é que me preocupa. Outra coisa, o anticristo também operará milagres. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, que é ele, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você está vendo? As pessoas não quiseram a verdade. Então estas pessoas serão enganadas, porque viraram as costas para a verdade. Em Apocalipse 13 também é relatado que ele fará sinais mediante a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Apocalipse 13, verso 13 e 14 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz do céu descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Os irmãos estão pensando que o anticristo, ele não vai fazer milagres? Você vê esses crentes que correm atrás de milagres hoje? Eles serão os maiores seguidores do anticristo. O anticristo terá um companheiro, que lá em Apocalipse ele é chamado da besta que surge da terra, que é o falso profeta, que atuará na área religiosa em lugar do anticristo. Porque o anticristo, a sua atuação principal vai ser na área política, na área civil, na área econômica. Mas o falso profeta, que é o seu companheiro, atuará na área religiosa. E sabe o que ele vai fazer, que muitos crentes gostam? Milagres, sinais. E aí você vem me dizer: não, eu não gosto dessa igreja aqui, que essa igreja aqui não acontece milagre. Eu vou lá para aquela outra onde o milagre está acontecendo. Vai, pode ir. No dia que o anticristo vier, você também será arrastado. Porque o verdadeiro milagre de Deus acontece até mesmo dentro de sua casa. Basta Deus querer. Acontece numa oração entre você e uma pessoa. Acontece no momento em que você mesmo nem espera. Milagre de Deus é Deus que determina. Agora as pessoas querem correr aonde estão provocando milagres. Será que são milagres?
ou já são sinais do espírito do anticristo que está em atuação, indicando, asfaltando o caminho para a chegada do anticristo, o qual terá o apoio do falso profeta, e muitos crentes seguirão e vão dizer assim: gente, vamos, porque aquele homem é homem de Deus. Basta alguém fazer um milagre que todo mundo diz que ele é homem de Deus. Se for assim, meu irmão, você pode chamar de homem de Deus um monte de gente na religião hindu, porque tem um monte de milagre na religião hindu. E aí? Outra coisa, o anticristo perseguirá os fiéis. Verso 7 de Apocalipse 13 é muito claro. Diz que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E no verso 15 diz: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só, quero te chamar a atenção sobre o seguinte. As pessoas dizem assim: não, se formos passar pela grande tribulação, no dia que o anticristo levantar uma imagem lá para adorar, eu não me curvo. Pode me matar que eu não me curvo. Vou fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego lá, vou ser jogado no fogo e eu não vou me curvar. Irmãos, você já está se curvando diante de muitas coisas hoje. Você já se curva diante do relativismo moral, quando você diz que a verdade cada um tem a sua, você já está se curvando. Você se curva diante de algumas defesas que você faz da imoralidade, porque quando a gente fala de corrupção, as pessoas acham que é só dinheiro. Mas quando fala de corrupção e acha que é dinheiro, a pessoa, por exemplo, defende o aborto. Então quer dizer, mate meu filho, mas não mexa no meu dinheiro. Olha os valores da nossa geração. Hoje nós temos crentes que estão defendendo que não é só Jesus que salva, basta você ter fé, todo caminho leva a Deus. Já crente defendendo isto. Se é isto que está acontecendo e outras adequações que você está com este mundo, com este século, significa que você já está se curvando à imagem da besta. O dia que o anticristo se manifestar com um falso profeta, você já foi. Não é que você não vai, você já foi, porque agora, antes da manifestação dele, muitos crentes já estão se curvando às coisas deste mundo. E vem me dizer que naqueles dias não vai, eu vou dar a minha vida por Jesus, mas não vai mesmo, não vai. Porque se hoje, sem perseguição, você já está fazendo pacto com o mundo, se hoje, sem perseguição, você põe um pé na igreja, um pé no mundo, você anda do jeito que você quer, você acha que você vai nos dias do anticristo ser fiel? Nunca, não vai, não adianta. Finalmente, o anticristo colocará o seu sinal nos seus seguidores. Agora vamos ver o que é o sinal da besta. Verso 16 e 17. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Muito bem. No verso 18 diz: aqui está a sabedoria. Presta atenção, irmão. Aqui é que está a sabedoria. Verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. João já está dando uma pista. É número de homem. E o seu número é 666. Muito bem. Vejamos o significado do número 6 em primeiro lugar. João está dizendo aqui que é número de homem. Eu pergunto aos irmãos, o homem foi criado em qual dia da criação? Falem, gente. Não ouvi. 6º dia da criação o homem foi criado. Portanto, o número 6 simbolicamente pertence ao homem. Observe que o 7 pertence a Deus. Porque a Bíblia diz que no 7º dia Deus o quê? Completou a sua obra e descansou do que fizera. Portanto, o 7 fala de completude, fala de plenitude, de totalidade. Então, o 7 pertence a Deus, o 6 pertence ao homem na simbologia numérica do Apocalipse. Quando o apóstolo João, ele diz que o número é 666, ele quer dizer que aqui existe uma trindade humana e satânica
querendo competir com Deus. Veja, João coloca de propósito este número, 666. Ele quer dizer o seguinte: quanto mais o homem tenta aumentar seu poder, 6, pode aumentar o tanto que quiser, ele nunca vai ser 7. Nunca vai ser 7. Ele nunca vai ser poderoso. Ele nunca vai ser total. Então o que João está dizendo é que 6 é o homem, o anticristo. Outro 6 é o homem, falso profeta. O outro 6 é o dragão, que é o diabo, que dá o seu poder para o anticristo realizar todas as suas coisas. Então veja, temos aqui uma trindade satânica querendo imitar grotescamente a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Do outro lado temos Satanás, anticristo e falso profeta. Eis aí o que significa o número da besta. Isso é a tentativa forçada do homem de querer ser Deus e com auxílio do diabo. A mão direita que fala que vai ser colocado na mão direita este sinal, não quer dizer que vai escrever aqui 666. Nada a ver. Mão direita no Apocalipse significa trabalho, trabalhar. A mão direita sempre foi um sinal de trabalho na Bíblia. E quando fala testa, não quer dizer que vai vir um carimbo lá e bater na sua testa 666, senão você não compra e nem vende. Não. Testa aqui significa pensamento. Se o seu pensamento está de acordo com este mundo, então você vai trabalhar para o anticristo. É isso que significa. O selo é invisível. O sinal é invisível, não tem chip, não tem nada. Irmãos, eu digo para vocês, se eu estiver vivo na grande tribulação, se eu estiver vivo até lá, e o anticristo quiser colocar chip, pode colocar chip em mim, tudinho. Problema não. Testa, mão, peito, barriga, pé, onde você quiser. Pode encher de chip, qual que é o problema? Um chip vai mudar o meu coração? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 13, que você, quando cremos no nosso Senhor pela palavra do Evangelho que nos foi pregada, Ele nos selou com o Espírito da promessa. Se eu estou selado pelo Espírito, pode encher de chip, que não vai selar pelo anticristo. Agora, se eu pensar como este mundo, minha testa está selada. Se eu trabalhar para este mundo, no sentido do sistema, se eu estiver fazendo as coisas que desagradam a Deus neste mundo, minha mão direita já está selada. Tem nada de visível, nada. Ninguém vai ver esse número. Posso até pegar, coloca o chip aí, na hora de fazer a compra lá, olha, vou te dar um exemplo. Na hora de fazer a compra lá, passa aqui no caixa, passou o chip lá, aparecem minhas informações. Cleilson Nogueira Trindade, não sei o que, tal, isso e aquilo, pastor evangélico. Espera aí, você não faz parte do sistema, o sistema é o anticristo. Ah, não, eu sou contra. Então você não pode levar essa compra. Não, mas eu tenho dinheiro. Não importa. E aí eu vou olhar para minha filha, Micaela, chorando, papai, eu quero comida. E eu olhar, não posso levar. Ah, não, beleza, eu vou me aderir ao sistema, eu vou me adequar ao sistema. Muitos farão isto. Não é por causa de chip. Muitos crentes hoje já estão abandonando a sua fé para fazer acordo com o mundo, e isso sem perseguição. Agora imagina quando ele te privar daquilo que é mais básico para a sua vida, que é o alimento. É óbvio, é muito óbvio que muitos irão ceder, mas somente aqueles que têm o selo do Espírito Santo, eles vão dizer, não, meu Senhor, eu não negarei o teu nome. Pode me privar da comida, pode tirar a minha própria vida, pode prejudicar a minha família, mas se for por amor do Senhor, eu vou permanecer fiel. Este é o crente selado pelo Espírito Santo. Eu vou dizer para você, nessa vida, meu irmão, só existe 2 selos, um de Deus e o outro do anticristo. O selo de Deus é o Espírito Santo sobre a vida daquele que crê. O resto é selado pelo anticristo. Vamos ver agora as 2 testemunhas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Agora que estamos atentos para a manifestação do homem da iniquidade, que é o mesmo anticristo ou a besta do Apocalipse, a igreja precisa entender o seu papel de testemunha de Jesus durante esse período. Isto é o que João nos mostra em Apocalipse 11. Claro
falando simbolicamente ainda. Não pense, os irmãos, que João, o apóstolo, está falando literalmente. Isso é um símbolo, tá? Apocalipse é simbólico. E quando ele fala do simbolismo, ele chama agora as duas testemunhas. Vamos para o significado das duas testemunhas. As duas testemunhas não são duas pessoas. Não são Moisés e Elias. Não são o Antigo e o Novo Testamento, como dizem os adventistas. Enfim, toda especulação que desconsidera o aspecto simbólico e não busca luz na linguagem das pistas que João está dando, não devem ser levadas em consideração. Vejamos o que são as duas testemunhas. Já vou resumir aqui para a igreja. As duas testemunhas somos nós, são a igreja. Eu vou provar isto aqui nesse texto. Primeiro, a perseguição dos ímpios contra a igreja. Verso 1 e 2, vamos lá. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. O apóstolo João está dizendo aqui, como se hoje pudéssemos chamar de trena. Foi-me dado uma trena para eu medir. E foi-me dito, levanta-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Eu pergunto para os irmãos, quem é o santuário de Deus? Nós já respondemos isso aqui. Quem é o santuário de Deus? A igreja. Deus habita na igreja. Quando fala de medir, na linguagem simbólica, significa mede porque perseguição virá. Uma provação vai vir. Quando através do profeta Amós, lá no Antigo Testamento, Deus fala para Amós, Amós, o que você está vendo? Eu estou vendo um prumo, Senhor. E Deus falou, eu vou passar o prumo no meu povo. Ou seja, eu vou disciplinar. Eu vou passar meu povo pela provação. Então, quando se fala vai medir, está dizendo vamos provar. Por isso o anjo diz para João, mede o santuário de Deus, ou seja, mede a igreja, o altar e os que nele adoram. Agora, verso 2 fala o seguinte, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Cidade santa é a igreja. Antigamente era chamada Jerusalém, mas quem é a nova Jerusalém? É a igreja. Está dizendo aqui que os gentios, os pagãos, os ímpios, irão perseguir, calcar aos pés, eles vão pisotear a igreja. Por que os ímpios farão isto? Porque eles estão mancomunados com o anticristo, irmãos. Por isso que Jesus falou lá em Mateus, aquele versículo que nós lemos, trair-se-ão uns aos outros. As pessoas vão trair você na época da grande tribulação. Tem crente que fala assim, já que eu não vou poder comprar e nem vender, eu vou plantar. Eu vou para a roça, vou plantar, vou fazer uns negócios, vou criar peixe, não sei o quê. Tem um monte de gente, inclusive nos Estados Unidos, que já tem lugares assim, bem separados, onde eles estão plantando seu milho, guardando as sementes e não sei o quê, por causa disto. Eles estão pensando que o anticristo é bobo. O anticristo é inteligente, ele terá todo o poder de Satanás. Vai lá, compra uma roça, planta tudo, que ele vai lá e toma. E ainda agradece você, obrigado por ter plantado para mim. Não tem esse negócio, irmãos. Porque tem gente que diz, eu não vou poder comprar e vender, mas eu vou plantar, eu vou ter o que comer. Planta que ele vai lá e toma. O que os regimes totalitários sempre fizeram com as propriedades? Sempre tomaram. Tudo é do governo. Tudo é aqui, ó. Você não tem nada. Não adianta. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que os gentios, ou seja, quem não é crente, vai trair quem é crente. Você tem um vizinho, um amigo, um cara que você confiou a vida inteira. Quando os soldados do anticristo chegar na porta dele, ele vai falar, tem um crente aí do lado. Vai começar a trair uns aos outros. Jesus falou isto. Então isso não é um tempo literal, mas é isto que significa, que o anticristo, apesar de todo o poder que terá, não terá o tempo que gostaria. 3 anos e meio é isto, já vimos isto, né? Vamos ver agora o papel da igreja como duas testemunhas. Primeiro, o seu tempo de proclamação. Verso 2 diz, verso 3, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Já vimos que 1260 dias é o mesmo tempo da perseguição do verso anterior de 42 meses, que é 3 anos e meio. Ou seja,
a igreja não deixará de proclamar o evangelho nesse período, embora a proclamação não é mais de arrependimento, e sim de juízo. Nós vamos ver isso daqui no capítulo 11. Segunda coisa, quem são as duas testemunhas? Eu já falei que é a igreja, mas agora eu vou provar que é a igreja. Verso 4. São estas, ou seja, as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Muito bem. Está muito explicado isso aqui, né? Quem são as duas testemunhas, João? Ah, muito fácil. As duas testemunhas são as duas oliveiras. Entendeu? Não, igual o cara da praça. Fala, não entendi. Ele fala, pois é, são os dois candeeiros. Não entendi, João. Não, os que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí a gente, meu Deus, que isso? Ótimo. João usa essa expressão de propósito. Por quê? Qual é o único lugar na Bíblia que usa esta expressão que João está usando? Volte no Antigo Testamento, livro de Zacarias, um livro antes de acabar o Velho Testamento. Vamos ler Zacarias capítulo 4. Vou ler rapidamente aqui para ganharmos tempo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem é despertado do seu sono e me perguntou, que vês? E eu respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada lâmpada que estão em cima do candelabro. Ó, Zacarias já está vendo o candeeiro que João está falando, que é o candelabro, a mesma coisa. Junto a este tem 2 oliveiras, olha aqui, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? E o anjo respondeu para Zacarias, não sabes tu o que é isto? Igual o João pergunta para nós, você não sabe o que é isso? E ele diz assim, não, meu senhor. E ele prosseguiu, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. O que o anjo está dizendo para João? Primeiro, quem era Zorobabel que ele está falando? Zorobabel era o governador dessa época aqui na cidade de Jerusalém, quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Como não podia ter rei, então um governador era deixado no lugar de rei. Por que não podia ter rei? Porque na época o Império Persa não permitia que outras nações tivessem reis. Mas como eles não destruíam todas as nações, eles deixavam governadores cada um em suas nações. E esses governadores, eles tinham sangue real, ou seja, o imperador persa pesquisava na genealogia daquela pessoa para saber se essa pessoa tinha um ancestral que foi rei na época antiga. E Zorobabel, ele era da descendência do rei Davi. Zorobabel, pode olhar em Mateus capítulo 1, quando está lá a descendência de Jesus Cristo, lá está falando de Davi, Salomão, de Roboão, de todos os reis, e passa por Zorobabel, Salatiel, e depois vem as pessoas depois do cativeiro babilônico, até chegar em Jesus, ou seja, Jesus também tinha sangue real. É por isso que Mateus começa com a genealogia para provar que Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, da descendência de Davi, mas Zorobabel também era. Por isso o imperador persa colocou ele como governador em Jerusalém. Então, primeira oliveira que Zacarias está vendo aqui é Zorobabel, o rei, vamos dizer. A segunda oliveira que ele vê do outro lado do candelabro é o sumo sacerdote Josué, que falou dele no capítulo 3 de Zacarias. Não precisamos ler, mas os irmãos conhecem a história, que quando este sumo sacerdote Josué, ele foi interceder pelo povo, suas vestes estavam sujas. Então Satanás se colocou do lado dele e começou a acusá-lo e dizer, suas vestes estão sujas. E então o anjo do Senhor disse assim, o Senhor te repreenda, Satanás, porque este homem, Josué, não confunda com Josué das muralhas de Jericó, ele viveu 1000 anos antes disso aqui. Isso aqui é outro Josué. O anjo do Senhor diz, o Senhor te repreenda, Satanás,
porque este homem Josué é um tição tirado do fogo. O que é isso? Ele estava lá no cativeiro babilônico e Deus tirou ele e trouxe de volta para a sua santa cidade de Jerusalém para que ele exercesse o sacerdócio. E o diabo dizia, mas as vestes dele estão sujas, como ele pode interceder? Então diz o Senhor, troque as vestes dele, troque o turbante dele para que ele fique limpo. Tudo isso é numa visão, é simbólico também. Estava significando que diante do Senhor nós somos limpos e purificados pela justiça do sangue de Cristo. Então estas são as duas oliveiras. Preste atenção onde eu vou chegar. Primeira oliveira é o rei, é Zorobabel. Segunda oliveira é o sacerdote, é Josué. Quando voltamos então para Apocalipse, já vimos que não é Moisés e nem Elias. Não é o Velho e nem o Novo Testamento. Não é Enoque e nem Elias, que não morreram e foram arrebatados para o céu. Aí você me pergunta, mas pastor, essas duas testemunhas são Zorobabel e Josué? E eu digo para você, apesar de não ser, eles dois são a pista que João está dando do que são as duas testemunhas. Na época, quem era o rei? Zorobabel. Quem era o sacerdote? Josué. E agora, na época que João está escrevendo o Apocalipse, quem são os reis e sacerdotes? Vamos ler Apocalipse capítulo 1 e nós vamos ver quem são os reis e sacerdotes. Apocalipse 1, versos 5 e 6, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, foi lido aqui no início pelo presbítero Alex, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Olha agora quem é o rei e sacerdote. Não é mais Josué, lógico, já morreu. Já tinha morrido quando João escreveu isso aqui. Não é mais Zorobabel, não. Não é mais o sumo sacerdote Anás e Caifás que existia na época de Jesus. Não era nenhum rei da época, imperadores romanos não. Agora, olha Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, diz assim, e entoava um novo cântico dizendo ao Cordeiro, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então quem são as duas testemunhas? São os reis e sacerdotes que Jesus comprou com o seu sangue, que é a igreja. Amém? As duas testemunhas somos nós. Na nossa dupla função de reis e sacerdotes, já fomos comprados por Cristo Jesus. E qual que é a proclamação da igreja? Volte no 11, versículos 5 e 6. Olha a proclamação da igreja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Aí você diz, mas pastor, a igreja pode fazer isso? E eu digo para você, simbólico, novamente. O que os versos estão dizendo? As pessoas confundem com Moisés e Elias por causa daquilo que estes versículos relatam. Há semelhança com os profetas, com aquilo que Moisés e Elias fizeram em sua época? Sim, mas como lembramos, Apocalipse é simbólico e usa estes dois personagens apenas como um apontamento. Assim como Enoque e Elias, aliás, Moisés e Elias foram boca de Deus para juízo em seus dias, a igreja também será boca de Deus para juízo em seus dias, especialmente os dias da grande tribulação. Quando o apóstolo João diz aqui que sai fogo da nossa boca, Jeremias capítulo 23, verso 29 diz o quê? Não é a minha palavra fogo? Isto é a proclamação da igreja. Você sabe o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está proclamando doce de leite. Está saindo da boca da igreja leite condensado, não fogo. Vocês entendem o que eu quero dizer? A igreja não está pregando o evangelho de juízo.
A igreja não está pregando evangelho de condenação. A igreja não está pregando evangelho de arrependimento de pecados. A igreja está pregando evangelho de prosperidade. A igreja está pregando um evangelho que tudo vai dar certo, é bom. Olha só as coisas que Deus tem para você. Aí quando usa aquele versículo de 1 Coríntios, olha, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado. Você não sabe o carro que Deus tem para você. Você não sabe a casa que Deus tem para você, as mansões. Você não sabe do dinheiro que Deus tem reservado para você. É assim que a igreja tem pregado um evangelho doce, um evangelho de açúcar, um evangelho que não mostra ao ouvinte a sua real condição. Mas o apóstolo João está dizendo que as duas testemunhas que são a igreja devem proclamar fogo. Deve sair fogo de sua boca. E este fogo aqui não é literal, não é crente cuspindo fogo que nem dragão aí fora. Isso aqui está falando de uma palavra dura, de uma palavra de juízo, de uma palavra de arrependimento, de conversão de pecados para os caminhos do Senhor Jesus. E a igreja não tem pregado isto. Agora, a igreja será perseguida e morta pelo anticristo. Olha os versos 7 ao 10, ainda no 11. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo, como nós vimos que é o anticristo, pelejará contra elas, contra as duas testemunhas que é a igreja, e as vencerá e matará. Tem alguma dúvida? E o seu cadáver ficará exposto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Você está vendo que João diz que é espiritualmente? Ele mesmo está dizendo que isso aqui é simbólico. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Já não é mais 3 anos e meio, agora é 3 dias e meio, nós vamos ver por que a mudança. Os que habitam na terra, aliás, final do 9, e não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Eu pergunto aos irmãos, de que maneira uma igreja atormenta os moradores da terra? Eu vou dizer para você, não é fazendo barulho com caixa de som alto, não. De que maneira a igreja incomoda os moradores da terra? Pregando a verdade, porque a verdade incomoda. Pregando o evangelho de arrependimento de pecados, e aquele que não se arrepender será condenado. A igreja tem que ter coragem, irmãos. A igreja tem que ter ousadia para proclamar a verdade que está acontecendo conosco, irmãos. A igreja está com medo, irmãos. Olha por que os moradores da terra até festejaram. Ah, que bom que o anticristo matou esse povo aí. Esse povo aí que é um povo intolerante. Esse povo aí que não gosta de ver o que tem de bom nos outros. Só eles que estão certos. Foi até bom matar esse povo mesmo. Não é assim que a nossa sociedade está vivendo? Nós estamos vivendo a intolerância da tolerância. Porque só pode ser tolerante aquilo que concorda com eles. Se discordar é intolerância. E a igreja está se aderindo. Irmãos, Paulo apóstolo, 1 Timóteo 3,15, ele diz: a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Com relação à salvação de Deus, só a igreja tem a verdade. Não é porque ela fez, não é porque ela fabricou, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E quando ele estava diante de Pilatos para ser condenado, ele falou: eu vim a este mundo a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E essa verdade foi concedida à igreja, para a igreja preservar. A igreja não inventa a verdade, ela está aqui, ó. A igreja apenas preserva, ela é coluna, sustentáculo, baluarte da verdade. No entanto, ela acha que ela não tem a verdade. Não, tem muitas verdades por aí. Ah, é? Está caminhando para o anticristo. As duas testemunhas não tem isso, não. As duas testemunhas que é a igreja verdadeira. Não estamos falando de crente mequetrefe, meia boca, não. Estamos falando de crente verdadeiro. Eles não se entregarão para o anticristo. O anticristo vai falar assim, ó, para de falar nesse, nós vamos falar.
e vamos ainda profetizar contra o teu trono, ó anticristo. Você será consumido e destruído pela vinda de nosso Senhor. Manda matar, mata tudo, não tem problema. E o povo lá fora vai aplaudir. Olha que bênção, que beleza, matou esses chatos, esses aí que ficam incomodando os moradores da terra. É isso que o texto de Apocalipse capítulo 11 está nos referindo. E quando fala lá que eles mataram as duas testemunhas lá no verso 8, na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. João já está dizendo que é espiritualmente, porque Sodoma não existia mais na época de João. E outra, Egito também não é uma cidade, Egito era uma nação, não era uma cidade. Então o que está acontecendo aqui? O apóstolo João nos diz que é espiritualmente, esta cidade se chama Sodoma e Egito, mas ele diz, onde também o seu Senhor foi crucificado. E eu pergunto para os irmãos, aonde é que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado em Jerusalém, meus irmãos. Na cidade de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. E é exatamente por ter sido fora da cidade de Jerusalém, que não é Jerusalém que João também está se referindo. Ué, pastor, mas se não é Sodoma e Egito, porque ele diz que é espiritual, que é simbólico. Mas Jesus foi crucificado aonde? Não foi em Jerusalém? Sim, Jesus foi crucificado em Jerusalém, ou fora da cidade. Então por que ainda não é Jerusalém? Porque Jerusalém, neste caso aqui, simboliza o que Sodoma e Egito simbolizou para a época deles. O que Sodoma e Egito simbolizou para a sua época? Eles eram símbolos de nações opostas a Deus. O sistema mundano destas nações não era nada diferente do sistema de Jerusalém, que crucificou o nosso Senhor. E o sistema de Jerusalém também não é nada diferente do nosso sistema, que simboliza todas as cidades do mundo que rejeitam o Evangelho. E todas as cidades do mundo que rejeitam o Evangelho crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública. João está dizendo aqui que toda cidade onde se rejeita o Evangelho vai haver crentes mortos, com seus corpos estirados no chão e o povo batendo palmas. Ele não está falando de Jerusalém, ele não está falando de Sodoma, ele não está falando de Egito, ele está falando de um sistema que odeia o Evangelho, um sistema que crucificou Cristo nosso Senhor, e esse sistema não está só em Jerusalém, esse sistema está em o mundo inteiro, em todas as cidades que se opõem ao Evangelho de Jesus Cristo. E quando você pregar o Evangelho, você vai ser perseguido e morto por esse sistema. Agora, enquanto eles estão festejando aqui, no verso 10, olha o verso 11 que diz, mas depois daqueles 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aos que o viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso aqui está falando da ressurreição dos mortos. Nós vamos ver isso hoje à noite. Bem quando o anticristo está lá matando os crentes, expondo seus cadáveres nas cidades do mundo inteiro, e as pessoas batendo palma e aplaudindo, nosso Senhor virá nas nuvens do céu, aleluia, ele virá com poder e grande glória, e dirá para os seus servos que estão sendo mortos por amor a ele, subi para aqui, e eles serão ressuscitados e levados à presença de Deus, na vista dos seus inimigos, e todos se encherão de pavor, mas não podem mais fazer nada, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, os julgará. E eu quero encerrar a mensagem de hoje falando sobre os selos. A vida da igreja durante a grande tribulação não será nada fácil. Jesus alertou que naqueles dias um irmão entregará o outro à morte, o pai ao filho, Mateus 10, 21. Pelo fato do anticristo limitar alimentos para quem não o seguir, muitos crentes poderão morrer de fome. Em alguns casos, a própria família há de negar a Cristo, denunciando aquele que for fiel a troco do que comer. Dentro de casa vai ter isso. Seu pai é crente, você também, mas quando a barriga começar a roncar, ele vai deixar de ser crente. A troco do que comer, ele vai entregar até um outro crente. Por isso Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22.
Quando o apóstolo João vê a abertura do 7 selos em Apocalipse 6, vamos para Apocalipse 6, abre sua Bíblia agora lá, Apocalipse capítulo 6. Quando João vê a abertura dos 7 selos, ele está vendo os dias que se seguirão na história do cristianismo. São dias que revelam amargura, guerras e perseguição aos fiéis. A igreja estará na terra nesses dias. Vamos lá. Primeiro selo, o cavalo branco. Vamos ver o que significa o cavalo branco. Verso 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavaleiro branco, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Presta atenção, para você entender o símbolo. Hoje é só simbólico aqui, interpretado. Alguns pensam que este cavaleiro representa Cristo por alguma semelhança do cavalo branco do capítulo 19. Lá no capítulo 19 tem um cavalo branco e o que monta sobre ele é fiel e verdadeiro, seu nome é o Verbo de Deus. Aquilo lá está claro que é Cristo. Mas porque aquele lá é cavalo branco e esse aqui também, muita gente confunde dizendo que este primeiro cavalo branco do primeiro selo é Jesus. Mas não é. E nós vamos mostrar por que não é. Primeiro, que este cavaleiro do cavalo branco aqui, no capítulo 6, ele tem um arco. Jesus tem uma espada. Lá no capítulo 19 ele tem uma espada. Ele não tem arco. Aqui está falando que foi-lhe dado um arco. Jesus ninguém deu nem nada. Ele tem a espada dele natural, porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Então isso aqui não é Jesus. Segundo, o cavaleiro aqui do capítulo 6 recebe uma coroa, né? Disse aqui no verso, foi-lhe dada uma coroa, não é verdade? A palavra grega para coroa aqui é Stéphanos, e a coroa que Jesus tem lá no capítulo 19 é diadema. No grego tem duas palavras para coroa, uma é Stéphanos e a outra é diadema. A coroa Stéphanos significa a coroa que é dada a alguém que fez, que se esforçou, que correu, que fez por onde. E ele recebeu, como se fosse aquelas coroas que os atletas recebiam quando venciam suas corridas. Mas a coroa diadema, que fala lá que Jesus Cristo tem, quer dizer que é uma coroa real, de rei. É uma coroa que ele tem naturalmente. Por ele ser filho de Deus, ele já tem direito a essa coroa. Não lhe foi dado uma coroa. Ele já é rei. Aqui não, aqui foi dado uma Stéphanos, é uma coroa inferior ao diadema que tem lá em Jesus Cristo. Então não é Jesus. Terceira coisa é que está escrito aqui que ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, isso aqui é uma permissão de Deus. Quando Jesus vence, não é permissão de Deus. Quando Jesus vence é porque ele é todo poderoso. Aqui este cavaleiro branco, ele está tendo permissão de Deus para sair e vencer. Então o que é? Quando comparamos estes 4 primeiros selos com o sermão profético de Jesus em Mateus 24, nós vimos uma simetria. O primeiro sinal que Jesus fala lá é dos falsos cristos, não é verdade? Nós lemos ontem, surgirão falsos cristos, primeiro sinal. Aqui, cavaleiro branco, falsos cristos. Segundo sinal que Jesus dá lá, ele diz que haverá guerras e rumores de guerra, sim ou não? Segundo cavalo aqui, vermelho, que é o cavalo da guerra. Segundo selo. Terceiro sinal que Jesus dá lá, ele diz que haverá fomes em vários lugares, não é? Aqui é o terceiro cavalo, é o preto, que é o cavalo da fome, no terceiro selo. E por fim, o quarto sinal que Jesus dá lá no Mateus 24, ele diz, vos matarão. Aqui o quarto cavalo é o amarelo, que é a morte. Veja como tem tudo a ver Apocalipse 6 com Mateus 24. Tudo a ver. Então vamos para o segundo cavalo. O primeiro vocês já viram que é o quê? A falsidade dos falsos cristos, falso evangelho, falsos profetas, falsos mestres, falsa doutrina, enfim. A falsidade está alastrando. Está dizendo aqui que foi-lhe dado um arco e ela saiu vencendo e para vencer. Ou seja, a mentira vai predominar. Vamos para o segundo. O segundo cavalo, no verso 3 e 4, diz, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra,
para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Veja que este cavaleiro do cavalo vermelho representa a guerra. A julgar pela sua cor vermelha, apontando para a sanguinolência, há também uma espada dada para este cavaleiro, que é para tirar a vida das pessoas. Além das guerras mundiais, o mundo tem sido testemunha de outras incontáveis guerras que massacram as nações, mas especialmente certos tipos de guerra ideológicas, onde morrem fiéis servos do Senhor. Por exemplo, o comunismo, ele já matou milhões de pessoas. O comunismo já matou milhões de pessoas. E na época da União Soviética comunista, principalmente de Lenin e Stalin, matou milhões e milhões de cristãos. Eles diziam: os cristãos precisam ser extirpados da União Soviética. Matavam gratuitamente os cristãos. Se estes sinais já estão ocorrendo, então os cavaleiros já estão em ação. A falsidade está aumentando? As guerras estão acontecendo? Então por que ainda tem gente esperando que um selo vai abrir? Gente, o selo está quase fechando já. O selo está quase fechando e o povo está achando que ainda vai abrir. Cavaleiro branco já foi solto. Cavalo vermelho já foi solto. Terceiro cavalo, versos 5 e 6, diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isto quer dizer? O cavaleiro tinha na mão uma balança, quer dizer comida regrada, escassez de alimento. É o que o anticristo vai fazer. Não, peraí, comida... Vocês estão vendo o que está sendo feito com o Nicolás Maduro fez na Venezuela? Começou com essa ideia do comunismo bolivariano na sua terra, privar, regrar os alimentos, dizendo: não, você só pode ter um pacote de arroz aqui na sua casa. Não, sua família é muito pequena, você está tendo muito arroz, me dá aqui que eu vou levar para uma outra lá que é maior. As pessoas começaram a ter fome. O anticristo vai usar essa técnica. O anticristo vai usar, por isso que está dizendo aqui que o terceiro cavaleiro tinha uma balança na mão. Ou seja, eu vou regrar as coisas, não vai ser do jeito que você quer. Agora você viu lá que ele fala: uma medida de trigo por 1 denário. Você sabe o que ele está dizendo? 1 quilo de trigo por R$80. Trazendo para a nossa linguagem hoje. 1 quilo de trigo por R$80. Mostra que depois das guerras vem fome, pestilência entre os sobreviventes. E também o tirano, ditador, que irá querer segurar as pessoas com o seu domínio malvado. Não resta dúvida de que essa escassez também atingirá os crentes, como nós já vimos. 4º selo, versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. No grego não é amarelo. No grego é um cavalo pálido, esverdeado. E o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade, que são as pragas ou epidemias, e por meio das feras da terra. Veja bem, o 4º selo do cavalo amarelo, o próprio nome já é dado do cavaleiro montado aqui. Diz que é a morte, e o inferno seguia. O inferno aqui é Hades, no grego. Não é o inferno lago de fogo, mas o inferno que fala aqui é o estado para onde vão as almas dos que morreram sem Cristo. Aqui diz que ele executa a 4ª parte da terra, ou seja, não mata todo mundo. Ainda haverá pessoas vivas na vinda de nosso Senhor. Mas essa dupla, a morte e o inferno, o apóstolo Paulo zomba dela. Em 1 Coríntios 15, 55, ele fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Por que Paulo faz isto? À noite nós vamos ver por quê. Quando olharmos para o 5º selo, nós também vamos ver por quê. E vamos finalizar com o 5º selo, verso 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Está vendo aqui? O cavaleiro amarelo matou os servos de Deus. Pela fome, pela espada, pelas epidemias e pelas feras da terra. Agora estas almas que foram mortas pelo cavaleiro amarelo estão aonde?
debaixo do altar, ou seja, estão lá no céu. Elas estão no céu, não é? E elas foram mortas por causa da palavra de Deus e do seu testemunho que sustentavam. Não é as duas testemunhas? Agora o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos como eles igualmente foram. Está vendo? Sempre houve crentes morrendo na história da igreja, e sempre vai haver até Jesus voltar. Não tem essa coisa de que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, não. Você pode morrer antes da grande tribulação, mas a igreja vai estar nesta época, vai passar pela unha desses 4 cavaleiros, vai morrer, vai para o céu, chegar no céu vai perguntar para Deus: e aí, Senhor, nosso sangue vai ficar barato? E Deus vai falar: aguarda um pouco, que ainda tem mais crente lá para morrer. Agora, irmãos, quero dar uma notícia para encerrar. Este 5º selo mostra que os crentes que foram mortos pelo cavaleiro amarelo, todavia, eles não podem deter. Aleluias. Qual o nome do cavaleiro? Morte. E quem seguia ele? O Hades, o inferno. E o que Jesus falou em Mateus 16, 18? As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. É por isso que crente não tem medo de grande tribulação. Pode vir cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, amarelo, pálido, pode vir morte, inferno, fome, guerra, o que for. Tiram a nossa vida, mas não podem nos deter nos portões do Hades. Não podem nos deter no portão do inferno, porque Jesus Cristo disse para João, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno. Servo dele não fica lá, não. Podemos ser martirizados, podemos ser mortos, pode acontecer um monte de coisa. Pode, como lá no capítulo 17, nós não vamos ver porque não estamos dando estudo sobre o Apocalipse, eu gostaria, mas no capítulo 17 tem uma mulher que monta sobre a besta. Nós iríamos ver o que é isto. Esta mulher, ela bebe numa taça o sangue dos cristãos, diz lá no texto. Pode essa mulher montar em besta, montar no que ela quiser, cavalo de cor que ela quiser, beber o sangue de quem ela quiser. Uma coisa é certa: ninguém pode nos amarrar, nos acorrentar nas portas do Hades, nas portas do inferno. Então hoje nós vimos o que significa o número da besta, que nada tem a ver com chip ou qualquer outra coisa externa, mas sim de quem concorda e pensa como sistema e quem irá de fato trabalhar para ele. Nós vimos em segundo lugar quem são as duas testemunhas, que não tem nada a ver com duas personagens, nem Moisés nem Elias, nem qualquer dupla que venha se candidatar para ser duas testemunhas, mas sim que essas duas testemunhas são a própria igreja com a sua dupla função de reis e sacerdotes. E finalmente vimos como a igreja deve entender que no seu meio Deus sempre reservou mártires em toda época de sua história. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse que já estão soltos. Não vi nenhum cavalo voando no céu e nem vai ver. Mas a falsidade está aí, não está? Então é o cavalo branco. A guerra está aí, não está? Então é o cavalo vermelho. A fome está aí, não está? Então é o cavalo preto. E a morte não está aí também? Eu não estou falando de acidente, de gente que morre, estou falando de gente que morre por amor a Cristo. Está aí, não está? Cavalo amarelo, tudo solto. 5º selo, as almas dos crentes mortos já estão debaixo do altar lá clamando: Deus, vinga o nosso sangue, Deus, vinga o nosso sangue. Espera, porque ainda tem gente lá, crente também, irmãos de vocês que vão morrer que nem vocês. 5º selo também já foi aberto. Em termos dos selos do Apocalipse, só falta um para ser aberto, que é o 6º selo. E nós vamos ver ele hoje à noite. Amém? Qual é a postura, então, que a igreja deve tomar?
durante a grande tribulação. É uma postura consciente de que sua vida não pode ser tomada por preciosa. Jesus disse em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. É claro que nem todos os crentes vão morrer, mas todos vão sofrer. Se hoje não conseguimos sustentar nossa fé diante de uma perseguição ideológica que já existe contra nós, quem disse que vamos sustentar de uma perseguição física e psicológica? Orígenes, um dos antigos da igreja do século III, ele tinha um ditado muito interessante. Ele dizia o seguinte: diante de uma perseguição, ou você sai Marte, ou você sai idólatra. E é isto que vai nos acontecer. Eu quero fazer umas perguntas. Feche seus olhos e medite nas coisas que vou te perguntar. Como igreja de Deus, eu te chamo hoje para uma postura definida. Qualquer adequação ao sistema que vai contra os princípios da palavra de Deus significa que você já está caminhando para ser marcado pelo sinal da besta. Os verdadeiros crentes não podem, porque já são selados pelo Espírito de Deus. Não adianta você pensar como o mundo e achar que tem o selo do Espírito Santo. Não adianta. Tem um monte de crente que ele pensa igualzinho o mundo. Tudo que o mundo fala, ele aceita. E ele acha que ele é selado pelo Espírito Santo. Não é. Os 144 mil que aparecem em Apocalipse 7, eles voltam a aparecer no capítulo 14. E lá está escrito que eles não se macularam com mulheres. Tem gente que acha que os 144 mil é virgem. Não. Mulheres lá quer dizer falsas doutrinas e falsas religiões. 144 mil somos nós também. Nós não nos contaminamos com a falsa religião. Isso quer dizer que não maculou com mulheres. Lá também diz que eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que forem. Está claro que são os verdadeiros discípulos de Cristo. Lá também diz que eles são as primícias de Deus. Tiago 1,18 fala que nós somos primícias de suas criaturas. Lá também diz que na sua boca não se achou engano. Na boca dos 144 mil não se achou engano. E eu pergunto para você, como é que estão as suas palavras? Quando você prega o evangelho, tem saído engano ou tem saído verdade? Você tem sido testemunha de Jesus? Se hoje entendemos que as duas testemunhas somos nós, a pergunta é, a palavra que sai da nossa boca é realmente como um fogo que consome o coração dos ouvintes? A nossa palavra tem atormentado os moradores da terra? E outra coisa, diante dos selos que estão se abrindo, nós estamos prontos para dar a nossa vida por Cristo? Eu te pergunto, pensa em um mártir, qualquer um mártir da história da igreja, desde o primeiro século, que foi Estevão, o primeiro mártir, até os nossos dias, onde cristãos são mortos gratuitamente na Coreia do Norte, por ser um estado ditador comunista. Você estaria pronto para ser um cristão na Coreia do Norte? Diante destes selos, diante das provas, diante das perseguições, eu te pergunto, você tem saído um mártir ou um idólatra? Se você se conforma a este mundo, você tem se saído um idólatra. Mas se as pessoas te perseguem por causa da verdade que você professa, você é um mártir. Ainda que tua vida ainda não tenha sido ceifada, mas pode ser que ela será. Essa é a postura da igreja durante a grande tribulação. Que o Senhor nos dê forças. Antes de força, que Ele nos dê apego à verdade. Quem está apegado à verdade não tem medo de morrer. Os discípulos eram todos medrosos. Quando os soldados prenderam Jesus, eles todos saíram fugindo. Mas depois que eles encontraram Jesus ressuscitado, eles não fugiram mais de ninguém. Por quê? Porque agora eles encontraram a verdade. Agora eles descobriram a verdade. Os homens agora diziam, Jesus não ressuscitou, é mentira de vocês. E eles, nós vimos. Nós vamos matar vocês se vocês continuarem falando que Jesus ressuscitou. Pode matar, agora nós não temos medo de nada. Como que uma pessoa ia morrer por uma mentira?
Jesus de fato ressuscitou. E esta tem que ser a verdade que apega os cristãos na sua fé. Vamos colocar em pé e orar ao nosso Senhor.